igreja celebra no dia de hoje a solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo, cujo ofício foi inteiramente composto pelo grande São Tomás de Aquino, tanto o ofício divino quanto as orações da Santa Missa. E eu gostaria de começar comentando um pouco o Santo Evangelho de hoje. Nós estamos no capítulo 6 de São João. O capítulo 6 contém o chamado Discurso do Pão da Vida, o sermão que Nosso Senhor pronunciou na sinagoga em Cafarnaum. Eu já disse em outras ocasiões que o Evangelho de São João foi escrito num contexto em que os cristãos se estavam distanciando da sinagoga. E, portanto, aqui também aparece esse contraste. Tanto porque Nosso Senhor pronuncia esse discurso numa sinagoga em Cafarnaum, como por tudo aquilo que ele dirá no trecho recortado para o Evangelho de hoje. Todos os autores dizem que este texto é uma espécie de mudança de tom dentro do capítulo 6 de São João. Até aqui, Jesus apresentou-se como o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Mas agora ele começa dizendo: eu sou o pão vivo. Ele já não é mais apenas o pão da vida, ele é um pão vivo. E aqui a referência mais claramente eucarística grita no texto. Os autores mais críticos, aqueles que sempre leem a Escritura com grande incredulidade, chegam a dizer que estes versículos teriam sido escritos depois e teriam sido acrescentados ao Evangelho de São João pela Igreja. Mas todos os estudos demonstram que essa hipótese não se verifica. Estamos diante de um texto verdadeiramente antigo e que está, por assim dizer, na redação do Evangelho de São João. Portanto, a ênfase eucarística é proposital. Ou seja, se aquilo que vinculava o povo de Israel com Deus era a Torá, a partir de agora, aquilo que vincula o novo povo com seu Deus é a Eucaristia. Por quê? Isso já vem estampado logo no introito, no preâmbulo do Evangelho de São João, quando ele diz que no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra ela é Deus, e conclui: e a palavra se fez carne e habitou entre nós. A palavra se fez carne. Ora, portanto, quando Jesus disse: eu sou o pão vivo, não apenas o pão da vida, ele vai salientar o contraste com o maná. Ele vai dizer: olha, os vossos pais não comeram o verdadeiro pão do céu. O pão do céu mesmo é o que o meu Pai vos dá. Eu sou o pão da vida. E no final, ele conclui o discurso dizendo: este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Ele está falando, portanto,
de si mesmo como pão vivo, que dá a vida eterna e que, portanto, é diferente daquele pão que Deus mandava lá no deserto para sustentar o povo, segundo o relato do livro dos Números, do livro do Êxodo, do livro do Deuteronômio. Ele é o novo maná. Mas diferente daquele, ele é um maná vivo. Ele é um pão vivo. Quando nós passamos a encarar a Eucaristia assim, o nosso modo de nos relacionarmos com este sacramento muda. Eu estou diante do pão vivo. A hóstia consagrada é o pão vivo. É alguém que está ali. É alguém vivo. Mas não é qualquer pessoa. É o Verbo encarnado. É a palavra encarnada. É Ele que está ali, realmente. E não apenas a palavra encarnada de maneira geral. Não. É a palavra encarnada que se sacrificou por mim. Que morreu por mim no alto da cruz. Por isso, embora o Evangelho de São João não traga um relato da instituição da Eucaristia, aqui, nesse texto, nós temos grandes paralelismos com o relato da instituição da Eucaristia nos demais evangelhos e na primeira carta aos Coríntios. Em primeiro lugar, Jesus aqui diz: eu sou o pão vivo descido do céu. Embora no hebraico e no aramaico não exista o verbo ser, no grego existe. E esta é a língua na qual o Novo Testamento é escrito. E assim como na instituição da Eucaristia, Jesus diz: isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue, aqui ele diz: eu sou o pão vivo descido do céu. E diz mais: quem comer deste pão viverá eternamente. Ele diz na instituição da Eucaristia: tomai e comei. Ele se dá em alimento. Depois diz: e o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. O pão que eu darei, quando ele institui a Eucaristia, nos demais evangelhos ele diz: tomai e comei, isto é o meu corpo dado por vós. Este é o cálice do meu sangue derramado por vós. Corpo dado, sangue derramado. Em ambos os gestos sacramentais. O que Jesus está fazendo é antecipando sacramentalmente o seu sacrifício na cruz. A sua morte no Calvário. Ele a está antecipando e a está deixando na Santíssima Eucaristia. Veja que coisa maravilhosa. Nós temos o privilégio de, na Santa Missa, acessarmos a morte do Senhor no Calvário. Termos um contato real, sacramental, com a paixão do nosso Salvador. Mas não apenas isso. Significado no pão e no vinho. Ou seja, nessas duas espécies que separadas indicam morte, corpo e sangue. Ele se nos dá em alimento. E o que Jesus aqui insiste é que nós precisamos comer o seu corpo. Nós precisamos beber o seu sangue. Nós precisamos consumi-lo. Essa palavra aqui, comer, era uma palavra que era usada para comer animais.
Ele está dizendo: se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. É impressionante isso, porque para os nossos ouvidos ocidentais, cristãos, isso não soa muito violento, mas para um judeu do primeiro século, isso era absolutamente escandaloso, é agressivo. Ele está dizendo: vocês têm que comer a minha carne, vocês têm que beber o meu sangue para terem a vida, a zoe de Deus, a vida eterna dentro de vós. Isso é muito importante, muito importante. E ele insiste: quem come a minha carne, bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Como que dizendo: assim como o meu corpo ressurrecto entra no vosso corpo de verdade, o vosso corpo também será ressuscitado de verdade. Ou seja, a vida que ele tem com o Pai e o Espírito Santo entra em nossa vida através do seu corpo, que entra no nosso corpo. É algo real, não é algo simbólico. A minha carne é verdadeira comida, o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Essa palavra, permanece, é uma palavra que, durante a Santa Ceia, segundo São João, Jesus utilizará com bastante frequência. Permanecei no meu amor, aquele que permanece em minha palavra, permanecei nos meus mandamentos. Esse permanecer, essa mútua habitação, Jesus diz que acontece aqui, através da Santa Eucaristia. Quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Remanesce, mora, fica, estaciona, está em mim e eu nele. Mas não de qualquer modo, ele vai mais longe. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, aquele que me recebe como alimento viverá por causa de mim. Ou seja, o que Jesus está dizendo é que comungar é viver da Eucaristia. É tê-la como aquilo que nós dizemos no Pai Nosso, pão supersubstancial, como o pão do qual nós temos necessidade verdadeira. A Eucaristia para nós é a nossa necessidade mais profunda, mais fundamental, mais rudimentar, mais essencial. Não há necessidade mais essencial do que a Santa Eucaristia. Ora, quando nós lemos o texto de São João em comparação com a segunda leitura, muitas coisas aqui aparecem. Nós estamos na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 10. E aqui, São Paulo exorta a comunidade dos coríntios a permanecer unida na Santa Eucaristia. Ele diz: versículo 16: o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão com o sangue de Cristo? E o pão que partimos não é a comunhão com o corpo de Cristo, não é a koinonia com o corpo de Cristo? É importante essa palavra porque koinonia vem de koiné, que significa comum.
Portanto, comunhão, ter em comum algo. O que ele está dizendo é que, de alguma maneira, a Eucaristia deveria estruturar as nossas relações. A Eucaristia é como que um sacramento arquitetônico. A igreja se constitui em torno dela. Ela se edifica em torno dela. A comunhão se dá através da Eucaristia. E ele explica isso. Porque há um só pão, nós, embora muitos somos um só corpo, pois todos participamos deste único pão. Considerai Israel segundo a carne. Os que comem das oferendas sacrificadas não estão em comunhão com o altar. Vejam que importante esse versículo. O que São Paulo aqui está dizendo é o seguinte: no antigo Israel, os israelitas comiam dos animais que eram sacrificados no altar. Portanto, o sacrifício de comunhão, o que é? O sacrifício de comunhão é comer da carne que é sacrificada antes no altar. Assim como a ceia pascal, Jesus institui a Eucaristia na Santa Ceia, por quê? Porque a ceia pascal é constituída de duas partes: um sacrifício oferecido no templo, cordeiro que é imolado, do qual todos se alimentam. Ou seja, é sacrifício e ceia. E a ceia se dá por causa do sacrifício. O sacrifício imolado é consumido pelos comungantes. Ora, São Paulo diz mais. Que digo então? Que a carne sacrificada a um ídolo tem algum valor? Ou que o ídolo é alguma coisa? Digo o contrário. É a demônios e não a Deus que os gentios oferecem sacrifícios. Não quero que entreis em comunhão com os demônios. Não podeis comer do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Acaso queremos provocar o ciúme do Senhor? Será que nós somos mais fortes do que Ele? São Paulo está dizendo, assim como os judeus oferecem sacrifícios, e quem come do sacrifício está em comunhão com o sacrifício, e os pagãos oferecem sacrifícios, diz São Paulo, não a Deus, mas aos demônios, e quem come aquelas oferendas participa dos demônios, nós, pela Santa Missa, apresentamos ao Senhor o sacrifício de Cristo e temos comunhão com Ele. O cálice da bênção, por nós abençoados, é a comunhão no sangue de Cristo. O pão que partimos é a comunhão no corpo de Cristo. O que isso tudo significa, queridos irmãos? Significa algo muito grande. Veja bem. A reforma trouxe um dilaceramento à igreja. Por quê? Porque ela diz assim, a igreja está fundada sobre a Bíblia. E a Bíblia pode ser interpretada por cada um como quiser. A Bíblia é a base da igreja. A Bíblia é o fundamento da igreja. Veja, quando Jesus foi para o céu, ele não deixou nenhuma Bíblia. Ele deixou a Eucaristia. E a única recomendação que ele disse é, fazei isto em memória de mim. Jesus deixou o sacerdócio na igreja e deixou a Eucaristia na igreja como comunhão com o seu sacrifício. Quer se banhar no sangue de Cristo? Comungue da Eucaristia. Quer estar unido ao corpo de Cristo? Comungue da Eucaristia. Quer ser membro da igreja?
esteja onde estiver a Eucaristia. É por isso que, se você for ao século I, você não vai encontrar nenhuma Bíblia. Século II, nenhuma Bíblia. Século III, nenhuma Bíblia. As primeiras cópias que nós temos são bem tardias. Mas se você for ao século I, você vai encontrar altar. No século II, você vai encontrar altar. E no terceiro, e no quarto, e até os nossos dias. Por quê? O cálice da bênção que nós abençoamos é a comunhão no sangue de Cristo, e o pão que partimos é a comunhão com o seu corpo. Nós não podemos ser igreja de Jesus sem o sacramento da Eucaristia. Fazei isto em memória de mim. É o que ele disse. Fazei isto em memória de mim. Fazer isto significa estar em comunhão com o seu sacrifício sacramentalmente, pelo ato mesmo de celebrar a Eucaristia, de comungar a Eucaristia, de adorar a Eucaristia. A igreja, ao longo da sua história, aprofundou nesse mistério. Por exemplo, dizendo que Cristo está presente no Santíssimo Sacramento mediante a transubstanciação. É uma palavra técnica, teológica, que a igreja, utilizando a filosofia aristotélica, cunhou, mas que é apenas um modo inteligente de dizer o seguinte: Jesus não nos mandou comer pão. Não teria sentido nenhum Jesus morrer por nós e dizer assim: eu como um pão. Como um pão. Não, eu não como pão. Eu como o corpo de Cristo. Porque se fosse para comer pão, ele não precisava ter se encarnado. Vejam, o Evangelho de São João toca na ferida. Quando ele diz que a palavra se fez carne. Ou seja, o fundamento da igreja não está na palavra etérea, está na palavra encarnada. E esta palavra encarnada diz: quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, porque eu sou o pão vivo descido dos céus. Eu sou o pão vivo. Deus disse aos israelitas, em Deuteronômio, que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E aí vem São João e escandaliza todo Israel, dizendo: e a palavra se fez carne. E a palavra encarnada diz: eu sou pão vivo. E quem come a minha carne e bebe o meu sangue, quem permanece unido nesta coinonia chamada igreja, e ao longo de todos os séculos, em torno do mesmo altar, come a mesma carne e bebe o mesmo sangue, está em comunhão com o meu altar, com o meu sacrifício, com a minha cruz, com aquilo que eu realizei para a salvação de vocês. É por isso que a igreja, desde os tempos apostólicos, se constitui em torno da Eucaristia. E é por isso que a Eucaristia é o elemento concreto da tradição apostólica. Ela é o elemento pelo qual nós verificamos a permanência da igreja no mundo. Muito contrariamente do que diziam alguns teólogos medievais, a igreja não é uma instituição meramente espiritual, ela é sacramental, ela é verificável. Você verifica a tradição apostólica verificando a transmissão do sacerdócio pela celebração da Santa Missa e pela comunhão no Santíssimo Sacramento. Aí está a Igreja Católica. É por isso que nós
não temos dúvida, nós adoramos, nós tomamos a Eucaristia, nós saímos na festa de hoje com o Santíssimo Sacramento pelas ruas, mostrando que Ele é, para nós, a garantia da nossa permanência na mesma coinonia. Nós tomamos a Eucaristia e saímos pelas ruas para dizer, é aqui, é no Santíssimo Sacramento do altar, é no sacerdócio apostólico, que está o nosso vínculo com os sacrifícios do Novo Testamento. Todos aqueles outros sacrifícios eram apenas símbolo, imagem. E aquela velharia já passou. Eu não preciso mais sacrificar nada a ninguém, porque o cordeiro já foi imolado. E o meu modo de acessar o seu sacrifício é mediante a Santa Eucaristia. Nós, hoje, durante a bênção eucarística, repetiremos um versículo retirado do livro da Sabedoria, que é um versículo que está implícito no Evangelho de hoje, quando Jesus diz que o Pai é quem dá o pão do céu. Essa expressão, pão do céu, aparece poucas vezes na Torá, uma vez nos Salmos e uma vez no livro da Sabedoria. E aqui nos diz, Sabedoria 16:20, em contrapartida, nutriste o teu povo com o alimento de anjos, panis angelicum. De graça lhes enviaste do céu um pão já preparado, contendo em si todo o sabor e satisfazendo a todos os gostos. Este teu sustento manifestava aos filhos a tua doçura, pois adaptando-se ao desejo de quem o comia, convertia-se naquilo que cada um queria. E diz, a neve e o gelo suportavam o fogo e não se derretiam. Para que eles soubessem que os frutos dos inimigos eram destruídos, e para que os justos pudessem alimentar-se, o mesmo fogo também se aquecia da sua força. Assim a criação, servindo a ti, seu Criador, redobra as suas forças para atormentar os ímpios e se abranda em benefício dos que confiam em ti. Por isso, transformando-se então totalmente, ela se punha a serviço da tua graça, que a todos alimenta, segundo a vontade daqueles que de ti a pediam. E assim teus filhos queridos aprenderam, Senhor, que não é a produção de frutos que alimenta as pessoas, mas a tua palavra que sustenta os que creem em ti. Aquilo que pelo fogo não podia ser consumido, imediatamente aquecido por um mínimo raio de sol, se desfazia. Isto para que ficasse evidente, Senhor, que é preciso antecipar-se ao sol para dar-te graças, e desde o nascer da luz prestar-te adoração. Pois a esperança do ingrato se fundirá com a geada do inverno e se perderá como água que escorre. O livro da Sabedoria é uma reflexão sobre a lei de Deus, maravilhosa. E o que ele aqui nos diz é que o maná, segundo a compreensão desse autor, quando comido, assumia o gosto que desejava o manducante, aquele que come. Veja que coisa extraordinária. Pense num alimento que, se você estiver com vontade de comer algo, ele assume o gosto daquilo que você quer comer. Por isso o texto diz que o pão do céu contém em si todo o sabor. Todo o sabor por quê?
porque Ele é tudo aquilo de que nós necessitamos. Ele é o pão supersubstancial. Você precisa de alegria? Comungue. Você precisa de força? Comungue. Você precisa de amor? Comungue. Você precisa de esperança? Comungue. Você precisa de consolo? Comungue. Ele contém em si todo o sabor. Ele é o pão do céu dado a nós. Ele contém em si tudo aquilo de que nós necessitamos, todas as nossas carências, todas as nossas necessidades são supridas pela Santíssima Eucaristia. Mas, como diz o autor do livro da sabedoria, nós precisamos crer. Porque a tua palavra sustenta aqueles que colocam a sua fé em ti. Nós precisamos ser gratos, e é por isso que este sacramento leva o nome de Eucaristia, que significa ação de graças. Porque a esperança dos ingratos se funde com o gelo da geada para derreter-se ao fogo. Viver uma vida de ação de graças, viver uma vida crucificada, uma vida que toma todos os sacrifícios com alegria e os apresenta a Deus como uma oferenda, viver uma vida eucarística, viver uma vida em que tudo para nós se torna uma canção de louvor, viver uma vida em que nós permanecemos nos recordando de Deus a cada instante, é possível, desde que eu esteja na mesma coinonia, em torno do altar, em torno do sacrifício de Cristo, para receber o seu corpo santíssimo, que nos é dado em alimento. Que Deus desperte no coração de todos os fiéis um ardoroso amor pela Santa Missa, pela Sacratíssima Eucaristia, pela comunhão, pela adoração a Jesus sacramentado. Queridos irmãos, é muito sério aquilo que nós comungamos. Não é um pedaço de pão. É o próprio Deus que se fez carne. O Criador da matéria, que se fez matéria, só para entrar em nós. Que este privilégio que nós como católicos temos seja a nossa maior alegria, o nosso maior conforto, a nossa maior segurança, e que nós jamais troquemos a Santa Missa e o Santíssimo Sacramento por nada, porque o Deus que preferiu descer a nós do que o céu não pode receber como gratidão, senão a atitude de preferi-lo mais do que todos os demais bens que hão sobre esta terra.